Olá pessoal, sou o professor Rodrigo Fernandes, professor da disciplina de Olericultura do curso de Agronomia da Faculdade Evangélica de Goianésia. Essa é a nossa aula 6 sobre o cultivo das cucurbitáceas, parte 3 sobre a cultura da melancia. Nas partes anteriores, nós falamos sobre o cultivo da abóbora e o cultivo da cultura dos pepinos. A melancia é uma planta de grande importância da família das cucurbitáceas por estar distribuída em grande parte do território do globo terrestre. É uma planta que pertence à família das cucurbitáceas, tem como nome científico Citrullus lanatus e é originário do continente africano, diferente das duas cucurbitáceas vistas anteriormente, que tem origem aqui no continente americano. Então é uma planta anual, de crescimento rasteiro, com várias ramificações que podem alcançar até 5 metros de comprimento. Isso tem relação principalmente quando nós formos falar do espaçamento entre plantas e entre linhas para o cultivo, para a semeadura dessa espécie. Várias histórias mostram que a melancia ela já era cultivada desde a Idade Antiga, principalmente nas regiões do Oriente Médio, como na Índia, assim como na Rússia. É um fruto composto principalmente por água, por esse motivo, alguns trabalhos mostram que ela já era utilizada na Idade Antiga para saciar a sede dos viajantes na época da seca no Antigo Egito. Então é uma planta que até hoje a base principal dessa planta é a quantidade de água, uma planta que fornece muita água e sais minerais para os consumidores dessa hortaliça. Esse quadro mostra para a gente um pouquinho da classificação do Rheficophaga, reino, filo, classe, ordem, família, subfamília, gênero, espécie e a variedade. Ela é da família das cucurbitáceas, subfamília Cucurbitoide, gênero Citrullus, espécie Citrullus lanatus e a variedade mais cultivada no Brasil é a Citrullus lanatus, variedade lanatus. E aí a gente vai ter as cultivares, que de cada empresa vai ter o seu nome comercial, as suas especificações relacionadas a controle de doenças, a controle de pragas e por aí vai. A nível mundial, a melancia é a quarta hortaliça em volume de produção. Isso mostra a importância econômica da cultura, sendo produzidas anualmente cerca de 47 milhões de toneladas. É uma planta que o fruto, a parte comercial, tem alto peso. Então a gente vai encontrar frutos de melancia de 8 quilos, 10 quilos. Quando a gente multiplica isso pela quantidade de frutos por lavoura e a área plantada no mundo, a gente tem essa produtividade de 47 milhões de toneladas. O maior produtor, mais uma vez, de hortaliças é a China. Grande parte das hortaliças, como a gente já vem falando nas aulas presenciais e nas aulas que foram gravadas, a China ela é o maior produtor mundial de melancia. Em segundo lugar vem Turquia, Irã, Egito e os Estados Unidos. O Brasil não aparece entre os maiores produtores mundiais. Já na Europa, com dados de 2002, os dados mais recentes que eu encontrei, da FAO, que é o órgão das Nações Unidas para a Agricultura, mostra que os principais produtores na Europa são Grécia, a Espanha e a Itália. Então é uma hortaliça produzida em todas as regiões do mundo. Grande parte dos países do mundo produzem, uns com maiores produtividade, outros com produtividades um pouco mais reduzidas. Esse quadro mostra também, um dado importante, a composição nutritiva da melancia. Para cada 100 gramas de polpa, mais de 90% é água. Então, se nós fizermos uma análise bromatológica, uma análise de massa seca da melancia, para cada 100 gramas de polpa que nós colocarmos para secar, 92,6% vai evaporar na forma de água. Proteínas correspondem a meio grama, cinzas 0,2 gramas, hidratos de carbono 6,4, fibra 0,3, cálcio tem uma boa quantidade, 7 miligramas, fósforo 10 miligramas, ferro 0,5. E os outros nutrientes com uma quantidade bem menor. A gente já vai ter ali sódio com 1 miligrama, potássio com 100 miligramas, vitamina A, pouquinho também, tiamina. Então a gente tem alguns nutrientes, alguns fatores importantes da composição para quem consome essas hortaliças, no caso aqui a melancia. A gente já chamou isso de propriedades nutracêuticas. Além de nutricional, ela pode ter propriedades farmacêuticas. Por exemplo, ali embaixo a gente tem os valores de ácido ascórbico. O ácido ascórbico é a vitamina C. Então, o ácido ascórbico ele fornece vitamina C para o organismo e é uma fonte também de vitamina C a melancia.
Esse quadro aqui, pessoal, traz para vocês algumas das principais variedades, as cultivares produzidas no Brasil. Então nós temos ali a Crimson Sweet, é a cultivar de melancia mais plantada no Brasil. Ela tem início de colheita de 70 a 75 dias, é considerada uma planta de ciclo precoce. Ela tem formato arredondado, os frutos são de 11 a 14 quilos, a cor do fruto, né, da casca do fruto é rajada. E algumas informações importantes que ela tem resistência à antracnose, resistência moderada à murcha de fusário e resistência ao transporte. A melancia ela é transportada, mais à frente eu vou mostrar para vocês, o transporte ela é realizado de acordo, através de plantas são colocadas a granel. Então, as melancias são colocadas umas sobre as outras dentro do caminhão. E dependendo da espessura da casca, cascas muito finas, elas têm uma resistência menor ao transporte por causa do amassamento dessa polpa. Já a Crimson Sweet ela tem uma resistência ao transporte, a casca dela é um pouco mais espessa e faz com que haja uma resistência. Em segundo lugar ali a gente tem a Charleston Gray, é uma planta de ciclo já também precoce, de 70 a 80 dias, o formato já é cilíndrico, mais arredondado, não é tão arredondado, ele é mais cilíndrico, parece uma bolinha. Já varia bastante, o fruto pode pesar de 8 até 15 quilos, a coloração é verde clara, também tem resistência à antracnose e à murcha de fusário, e é suscetível à podridão apical. Podridão apical, quem lembra lá de fertilidade, é um distúrbio fisiológico causado pela deficiência de cálcio nos frutos, né? Variedade Congo, também resistente à antracnose. Variedade Esmeralda tem alto teor de açúcar e resistente às principais doenças. Fairfax, ela já é um fruto maior, a gente tem frutos de melancia dessa cultivar Fairfax de 13 a 18 quilos, também suscetível à resistência à podridão apical. Então a gente tem várias e várias variedades. Eu trouxe aqui para a gente, cultivares, eu trouxe algumas para a gente apresentar para vocês e mostrar que existem várias outras. Pessoal, como é que eu vou escolher isso? Primeiro, depende da região que vai ser cultivada. Qual que é a cultivar mais querida pelos consumidores? O consumidor prefere a cultivar preciosa, a cultivar o híbrido madeira, é um formato de fruta, um sabor que aquela preferência da região tem. Ou não. Além dessa preferência, qual é o tipo de doença que eu posso encontrar na área? Então lá embaixo eu tenho a preciosa, que é uma melancia que tem resistência a fusário raça 1 e a antracnose. Eu tenho outras variedades aí que têm resistência a outras doenças também, né? Por exemplo, a murcha de fusário ou a própria antracnose. Então, isso vai depender da região, do ambiente que essa cultivar vai ser plantada, para a escolha dessa, além da escolha do consumidor, a escolha do que ela tem de resistência. Condições climáticas. Uma planta que se adapta bem, por ela ser africana, é uma planta que se adapta bem em regiões de clima de temperaturas mais altas. Então a faixa ótima seria entre 23 e 28 graus. Isso explica por que aqui na região de Uruana, aqui próximo, a gente tem uma das maiores regiões produtoras de melancia, justamente porque a temperatura ela é favorável ao desenvolvimento dessas plantas. Por outro lado, ela é sensível a geadas e o crescimento vegetativo é totalmente paralisado a partir de 12 graus. Então, abaixo desses 12 graus, o desenvolvimento da planta é paralisado e ela não se adapta bem a geadas, né? Vai ter prejuízo na produtividade. Por isso, escolha de lugares, de locais com temperaturas um pouco mais elevadas dentro dessa faixa, entre 23 e 28 graus. Umidade do ar, a gente tem que ela apresenta melhor sabor, aroma e consistência em locais quentes e com baixa umidade relativa do ar. A gente está numa região seca, um clima desértico, uma região seca e muito quente. Então a gente tem regiões aqui no Cerrado, principalmente próximo aqui a Goianésia, que produzem bem melancia por conta, além do clima, da temperatura, a gente tem umidade favorecendo. A alta umidade do ar favorece a incidência de doenças foliares. Grande parte das doenças foliares, fúngicas, elas precisam de água livre na superfície foliar para ela germinar, essa doença germinar na folha. Então, a alta umidade vai favorecer a formação de água, de gotículas de água na superfície da folha e vai aumentar a incidência de doenças. O plantio. Ela é indicada o plantio durante quase todo o ano, dependendo da região. Então, a gente pode, dependendo da região, plantar mais no início do ano ou mais no final. Em geral, as regiões de clima frio, o plantio da melancia é feito de outubro a fevereiro, que não é o nosso caso. Nas de clima ameno, de agosto a março, e aqui na nossa região de clima quente, pode-se plantar o ano inteiro com o uso de irrigação.
Deve-se evitar as épocas de chuvas intensas, justamente porque as folhas são muito sensíveis. Então, excesso de chuvas, granizo, geadas, podem causar problemas no desenvolvimento dessas folhas e na qualidade dos frutos. De maneira geral, como todas as hortaliças, são plantas que são exigentes em solo, precisa de temperatura de solos entre pH entre 5,5 e 7, e é necessário sempre, com 3 meses de antecedência, fazer a correção do solo, fazer a análise de solo e elevar a saturação de base para cerca de 70%. Como eu falei agora há pouco, o espaçamento está relacionado com o desenvolvimento dessa planta. Normalmente o espaçamento mais utilizado em sistema irrigado é de 3 metros entre linhas e 0,8 metros entre plantas. E aí também faz aquele processo que a gente viu na abóbora, que a gente chamou de penteamento, para manter as hastes da planta, né, as ramas dessa planta alinhadas para evitar a competição por espaço aéreo. Uma planta por cova, diferente da abóbora que a gente deixa duas, a gente vai manter uma planta por cova e a gente vai ter 4.166 plantas por hectare. Existem outros espaçamentos, né? Dependendo da variedade, da cultivar, em épocas mais secas eu posso adensar mais essas plantas porque eu não vou ter a formação tanto de microclima. Em épocas chuvosas, se eu deixá-las muito próximas, pode acontecer de um microclima ser formado e favorecer o desenvolvimento de doenças de parte aérea. Mas existem outros espaçamentos, como esses aqui, de 2,5 por 0,7, de 2,5 por 1, de 3 por 1, um pouco mais adensadas ou um pouco mais distantes entre elas. O plantio, como eu falei agora há pouco, é por semeadura direta, deixa-se entre 2 sementes por cova, com profundidade de 2 a 3 centímetros, e o consumo de sementes por hectare varia da cultivar, dependendo da cultivar. A Crinsa Sweet, ou outra semente parecida, vai gastar entre 800 gramas e 1 kg de semente por hectare. Normalmente, quando a taxa de germinação é muito boa, o produtor deixa apenas uma semente por cova. Quando a taxa de germinação pode ser não tão boa, ele joga 2 sementes por cova e depois ele vem fazendo o que a gente chama de desbaste, a retirada de uma dessas plantas de menor qualidade para deixar apenas a planta de melhor qualidade para a produção. Irrigação, como todas as hortaliças, grande parte dos sistemas são indicados, são recomendados e a planta se adapta bem. Normalmente, alguns sistemas eles são mais eficientes no ponto de vista de mão de obra e de economia de água. Então, por exemplo, a irrigação por aspersão e por sulco são sistemas muito baratos, mas normalmente a gente tem maior disseminação de plantas daninhas, porque toda a área, no caso da aspersão, vai molhar toda a área e as plantas daninhas vão germinar. No caso da aplicação via gotejo, ela é mais indicada do ponto de vista de gestão de recursos hídricos, do ponto de vista de redução da mão de obra, da redução de gasto com energia, além de controlar as plantas daninhas, já que eu só vou irrigar na linha de plantio, e aplicação de fertilizantes via fertirrigação, via água de irrigação. Então tem uma importância grande aí do ponto de vista operacional. A colheita da melancia é realizada entre 35 e 45 dias após a abertura das flores. Lembrando, lá na disciplina da professora Josiane, lá no início da morfologia vegetal, a abertura das flores a gente chama de antese. Então, caso estejam lendo algum trabalho para o TCC e verificarem lá 35 a 45 DAA, dias após a antese, que é a abertura da flor. Normalmente, entre 65 e 75 dias após o plantio, dependendo da cultivar e de condições climáticas. Cultivares mais precoces podem começar a produzir a flor, a inflorescência, o processo de florescimento mais rápido, enquanto outros cultivares podem demorar mais tempo para florescer. Isso vai depender da cultivar a ser plantada. Importante, isso aqui é importantíssimo. Ponto de colheita. 4 características podem ser consideradas, devem ser consideradas no momento da colheita. Primeiro, mudança da coloração de parte do fruto em contato com o solo. A melancia fica em contato com o solo, o fruto, ela muda da coloração branco para uma coloração amarelada, ou coloração creme. Então, essa mudança significativa de coloração influencia na decisão do poder de colheita, do momento da colheita. Se ela estiver muito esbranquiçada, a melancia ainda não está madura, mas amarelada, a melancia já amadureceu. Outro ponto, secamento da gavinha, existente no mesmo nó ou no pedúnculo do fruto. Melancia, o nó, o pedúnculo, o talo da melancia que liga o caule ao fruto, na ponta da saída desse pedúnculo lá do fruto, do caule, tem uma gavinha.
essa gavinha ela seca no momento em que o fruto está maduro. Então, além da coloração da base ter mudado de branco para amarelo, a gavinha seca, né? Mudança da casca, ela para de ser aquele verde brilhante, refletivo, para um tom mais fosco, mais opaco. Então o fruto ele não fica tão esverdeado, não fica com um verde tão metálico, né? Um verde tão brilhante. E se você bater no fruto, né, com o nó do dedo, né, a ponta do dedão, bater no fruto e esse som for oco, o fruto está maduro. Se ele for metálico, o fruto ainda está verde, ainda não está no ponto de colheita. Essas 4 características são importantes. Classificação da melancia. Com base na sua massa média, a gente pode classificar o tamanho das melancias. Melancias grandes são todas aquelas maiores que 9 quilos. Frutos médios são entre 6 e 9 quilos. E frutos pequenos, todos aqueles abaixo de 6 quilos. Normalmente o transporte após a colheita é feito a granel, como eu falei agora há pouco, e isso tem muita relação na escolha da cultivar a ser plantada. Dependendo da distância em que essas melancias forem comercializadas, eu preciso de cultivares mais resistentes ao transporte, certo? Cultivares que vão ser comercializadas em regiões mais próximas, com transporte mais frequente, menos peso entre os frutos, eu posso escolher variedades menos resistentes, mas que tenham outras características importantes. Certo, pessoal? Então agradeço a atenção de vocês, o vídeo vai ficar disponível para vocês, quando precisar é só assistir novamente e vamos tirar as dúvidas então na modalidade que a gente vai usar através do Zoom, que é um programa muito interessante que a gente pode conversar por lá, tá bom? Um abraço a todos.